Existe uma coisa que quase ninguém te conta. Alguns dos dinossauros mais impressionantes que já existiram viveram exatamente no território que hoje é o Brasil, e muita gente simplesmente ignora isso. Enquanto o mundo fala só de gigantes famosos de outros continentes, os dinossauros gigantes do Brasil guardam segredos que mudam tudo o que a gente imagina sobre o universo pré-histórico. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente sua visão sobre os dinossauros. Ele observa o irritador como quem encara um dos grandes segredos do mundo pré-histórico, porque entre os dinossauros gigantes do Brasil, poucos são tão intrigantes. Esse predador do período Cretáceo tinha um focinho longo, quase como o de um crocodilo, perfeito para capturar presas escorregadias. Os fósseis brasileiros encontrados no Ceará mostram que ele era um caçador especializado, rápido e extremamente preciso. Dentro do universo pré-histórico, cada detalhe do crânio do irritador revela estratégias de sobrevivência únicas. Existe algo quase hipnotizante ao imaginar o irritador caminhando por regiões que hoje fazem parte do Brasil, dominando rios e áreas alagadas. Entre os dinossauros gigantes, ele não era o maior, mas compensava isso com adaptação e inteligência predatória. Estudos de fósseis brasileiros mostram marcas que sugerem alimentação baseada em peixes e pequenos animais. No cenário do Cretáceo, poucos predadores tinham um conjunto tão específico de habilidades. E quanto mais se mergulha nesse mundo pré-histórico, mais fica claro que cada espécie ocupava um papel quase perfeito na natureza. Especialistas costumam dizer que o irritador é só a porta de entrada para algo muito maior. Seus fósseis brasileiros ajudaram a mudar a forma como cientistas entendem predadores do Cretáceo na América do Sul. Dentro do universo pré-histórico, ele representa uma peça importante de um quebra-cabeça muito mais antigo. E, curiosamente, quando alguém começa a estudar esse predador, percebe que ele não estava sozinho nessa história evolutiva. Os tauricosaurus voltam ainda mais no tempo dentro do universo pré-histórico, porque entre os dinossauros gigantes do Brasil, ele representa o começo de tudo. Viveu há mais de 200 milhões de anos, muito antes de muitos predadores famosos surgirem. Seus fósseis brasileiros encontrados no Rio Grande do Sul mostram um animal ágil, leve e extremamente adaptado ao ambiente. Diferente de muitos dinossauros gigantes que viriam depois, ele era menor, mas já carregava características de caçadores eficientes. E quando alguém começa a entender essa fase antiga, percebe que a história dos dinossauros gigantes começa bem antes do que se imagina. Existe algo impressionante no fato de que os tauricosaurus viveu em um planeta completamente diferente, onde o clima e os ecossistemas eram mais instáveis. Dentro do universo pré-histórico, ele fazia parte dos primeiros dinossauros carnívoros que ajudaram a moldar a cadeia alimentar. Os fósseis brasileiros mostram que ele tinha pernas longas, indicando velocidade e caça ativa. Entre os dinossauros gigantes do Brasil que surgiriam milhões de anos depois, ele funciona quase como um ancestral distante. Pesquisadores que estudam os fósseis brasileiros costumam ver os tauricosaurus como uma peça essencial para entender a origem dos grandes predadores. No universo pré-histórico, ele representa uma fase onde os dinossauros ainda estavam testando caminhos evolutivos. E curiosamente, quando alguém entende a importância desses primeiros dinossauros, começa a perceber como alguns milhões de anos depois surgiram predadores muito maiores, alguns chegando perto de 9 metros e dominando territórios inteiros. O Pycnonemosaurus anuncia a chegada dos verdadeiros titãs predadores entre os dinossauros gigantes do Brasil. Esse caçador podia chegar perto de 9 metros de comprimento, algo simplesmente assustador dentro do universo pré-histórico. Os fósseis brasileiros encontrados no Mato Grosso mostram um predador robusto, forte e feito para dominar. Diferente dos primeiros dinossauros carnívoros menores, ele já representava o topo da cadeia alimentar. E quando alguém começa a entender esse nível de evolução, percebe como os dinossauros gigantes se tornaram verdadeiras máquinas de sobrevivência. Existe algo quase cinematográfico ao imaginar o Pycnonemosaurus caminhando por planícies antigas do Brasil pré-histórico. Entre os dinossauros gigantes, ele possivelmente caçava grandes presas e disputava território com outros predadores. Os fósseis brasileiros indicam uma estrutura corporal preparada para força e ataque direto. Dentro do universo pré-histórico, predadores assim moldavam totalmente o equilíbrio da natureza. Cientistas que estudam dinossauros gigantes do Brasil consideram o Pycnonemosaurus uma peça fundamental para entender os grandes predadores sul-americanos. Seus fósseis brasileiros ajudam a montar o quebra-cabeça de como funcionava o topo da cadeia alimentar no Cretáceo. No universo pré-histórico, ele representa a era dos grandes caçadores dominantes.
E curiosamente, enquanto alguns dinossauros evoluíam para predadores cada vez mais poderosos, outros seguiam um caminho totalmente diferente, crescendo não para caçar, mas para se tornarem verdadeiras fortalezas vivas. O Amazonsaurus como a ascensão dos gigantes herbívoros entre os dinossauros gigantes brasileiros. Diferente dos grandes predadores do universo pré-histórico, esse saurópode de pescoço longo vivia se alimentando de vegetação abundante. Viveu há cerca de 110 milhões de anos, durante o Cretáceo, em regiões que hoje fazem parte da Amazônia. Os fósseis brasileiros mostram um animal adaptado para alcançar folhas altas e sobreviver em ambientes densos. E quando alguém começa a entender esses gigantes pacíficos, percebe que tamanho também era uma estratégia de defesa. Existe algo fascinante ao imaginar o Amazonsaurus caminhando lentamente por florestas pré-históricas, movendo toneladas de massa com tranquilidade. E não precisava caçar, mas sim consumir enormes quantidades de plantas diariamente. Dentro do universo pré-histórico, herbívoros gigantes eram fundamentais para manter o equilíbrio ecológico. E quanto mais se observa esse cenário, mais fica claro que força nem sempre significava agressividade. Pesquisadores veem o Amazonsaurus como um exemplo claro da diversidade evolutiva do Cretáceo. Seus fósseis brasileiros ajudam a entender como herbívoros gigantes coexistiam com grandes predadores. No universo pré-histórico, ele representa a era onde tamanho era sinônimo de sobrevivência. E curioso mesmo é perceber que, milhões de anos depois, surgiriam herbívoros ainda maiores, alguns ultrapassando tamanhos que parecem quase impossíveis. O Uberabatitan foi em cara um verdadeiro colosso entre os dinossauros do Brasil, porque poucos chegaram perto do tamanho que ele atingiu. Esse herbívoro podia ultrapassar 19 metros de comprimento, algo que no universo pré-histórico representava pura imponência natural. Os fósseis brasileiros encontrados em Minas Gerais mostram um titanossauro com estrutura corporal feita para suportar peso gigantesco. Diferente dos predadores, sua força estava no tamanho, na resistência e na capacidade de sobreviver por milhões de anos. E quando alguém começa a entender esses gigantes, percebe que a natureza criava verdadeiras fortalezas vivas. Existe algo quase surreal ao imaginar o Uberabatitan caminhando lentamente por paisagens antigas do Brasil pré-histórico. Entre os dinossauros gigantes, ele provavelmente passava boa parte do dia se alimentando para sustentar seu corpo colossal. Os fósseis brasileiros indicam ossos extremamente robustos, feitos para suportar toneladas de massa corporal. Dentro do universo pré-histórico, herbívoros gigantes como ele moldavam o ambiente ao redor, derrubando vegetação e abrindo caminhos naturais. Especialistas consideram o Uberabatitan uma das maiores provas do potencial evolutivo dos titanossauros. Seus fósseis ajudam a mostrar como o Brasil foi lar de alguns dos maiores animais terrestres da história. No universo pré-histórico, ele representa o auge do gigantismo herbívoro. E curioso mesmo é perceber que, enquanto alguns herbívoros cresciam absurdamente, outros seguiam caminhos diferentes, mantendo tamanho grande, mas com características únicas que revelam outra estratégia de sobrevivência. O Machacalisaurus era um equilíbrio perfeito entre tamanho e adaptação entre os dinossauros gigantes do Brasil. Esse titanossauro herbívoro chegava a cerca de 13 metros de comprimento, algo extremamente respeitável dentro do universo pré-histórico. Os fósseis brasileiros encontrados em Minas Gerais mostram um animal forte, resistente e preparado para sobreviver em ambientes variados. Diferente de alguns gigantes extremos, ele representava eficiência evolutiva sem exageros. E quando alguém começa a entender isso, percebe que sobreviver nem sempre era sobre ser o maior, mas sim o mais adaptado. Existe algo impressionante ao imaginar o Machacalisaurus caminhando em grupo, algo comum entre herbívoros gigantes do universo pré-histórico. Entre os dinossauros gigantes, viver em manada podia aumentar drasticamente as chances de sobrevivência. Os fósseis brasileiros mostram estruturas corporais que indicam sustentação e resistência ao longo dos anos. Dentro do universo pré-histórico, estratégias sociais podiam ser tão importantes quanto força bruta. Cientistas consideram o Machacalisaurus uma prova de que o sucesso evolutivo vinha de múltiplos fatores. Seus fósseis brasileiros ajudam a entender como titanossauros dominaram por milhões de anos. No universo pré-histórico, ele representa força combinada com estratégia natural. E curioso mesmo é perceber que, enquanto gigantes herbívoros dominavam a paisagem, alguns carnívoros menores também se tornavam extremamente eficientes, especialmente aqueles que deixaram registros raríssimos preservados até hoje.
O Santanaraptor encontra uma raridade absoluta dentro dos dinossauros gigantes do Brasil, porque sua importância vai muito além do tamanho. Esse pequeno carnívoro do universo pré-histórico ficou famoso pela preservação rara de tecidos moles, algo extremamente incomum em fósseis brasileiros. Encontrado no Ceará, ele revelou detalhes que normalmente se perdem ao longo de milhões de anos. Diferente de muitos dinossauros gigantes, seu valor está no que ele permitiu que os cientistas descobrissem. E quando alguém entende isso, percebe que nem sempre o mais impressionante é o maior. Existe algo quase inacreditável no fato de que partes de músculos e tecidos foram preservadas nesse predador do universo pré-histórico. Entre os dinossauros gigantes do Brasil, poucos forneceram tanta informação científica quanto ele. Os fósseis brasileiros do Santanaraptor ajudaram a entender melhor a anatomia real desses animais, além dos ossos. Dentro do universo pré-histórico, isso abriu portas para novas teorias sobre aparência, locomoção e metabolismo. Pesquisadores consideram o Santanaraptor uma verdadeira joia científica. Seus fósseis brasileiros ajudaram a mudar a forma como paleontólogos analisam restos pré-históricos. No universo pré-histórico, ele representa conhecimento preservado contra todas as probabilidades. E curioso mesmo é perceber que, enquanto alguns dinossauros revelam detalhes microscópicos, outros mostram algo diferente, contando a história dos primeiros passos evolutivos dos herbívoros no território brasileiro. O Unaisaurus encontra as raízes da história dos dinossauros gigantes do Brasil, porque mesmo sendo menor, sua importância é gigantesca no universo pré-histórico. Esse herbívoro primitivo tinha cerca de 2,5 metros de comprimento, mas já carregava características que apareceriam em gigantes milhões de anos depois. Os fósseis brasileiros encontrados mostram um animal que viveu em uma fase muito antiga da evolução dos dinossauros. Diferente dos colossos que viriam depois, ele representa o começo silencioso dessa história. E quando alguém começa a entender isso, percebe que os gigantes não surgiram do nada. Existe algo fascinante ao imaginar o Unaisaurus caminhando por ambientes antigos do Brasil pré-histórico, muito antes dos titanossauros dominarem a paisagem. Entre os dinossauros gigantes que surgiriam depois, ele funciona quase como uma base evolutiva 1. Os fósseis brasileiros mostram adaptações para alimentação herbívora e locomoção eficiente. Dentro do universo pré-histórico, pequenos avanços genéticos podiam mudar completamente o futuro das espécies. E quanto mais se observa esse início, mais fica claro que a evolução constrói gigantes passo a passo. Especialistas consideram o Unaisaurus uma peça fundamental para entender a origem dos grandes herbívoros. Seus fósseis brasileiros ajudam a conectar a linha evolutiva entre os primeiros dinossauros e os gigantes que dominaram a Terra depois. No universo pré-histórico, ele representa o ponto de partida de uma era colossal. E quando alguém junta todas essas histórias, começa a perceber que o território brasileiro guarda capítulos gigantescos da história da vida na Terra. Agora me conta com sinceridade, qual desses dinossauros gigantes do Brasil mais te surpreendeu e qual você nunca tinha ouvido falar antes? O universo pré-histórico ainda guarda muitos mistérios, e entender essas criaturas mostra o quanto a história da Terra é mais impressionante do que a gente imagina. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar explorando esse mundo incrível dos dinossauros.